O coração de João parou por um instante, as mãos tremendo enquanto largava o café na mesa do pequeno apartamento que dividia com colegas de universidade. Ele correu para a estação de comboio, ignorando o temporal, sabendo que aquele segredo, cultivado em sussurros e toques furtivos, estava prestes a explodir como uma bomba em uma família conservadora do Alentejo. João, com seus 22 anos, era um estudante de literatura na Universidade de Lisboa, vindo de uma família de classe média urbana que valorizava a educação acima de tudo, mas que nunca tocava em temas como orientação sexual. Ele havia conhecido Miguel 2 anos antes, em uma festa de calouros, onde o rapaz do interior, com 23 anos e um sotaque suave do sul, o encantara com histórias de vinhedos e colheitas. Miguel estudava agronomia, sonhando em modernizar a fazenda familiar, mas carregava o peso de ser o filho único de pais tradicionais, católicos devotos que esperavam que ele casasse e perpetuasse o nome da família. A atração entre eles surgiu devagar, como um vinho envelhecendo em barril, olhares trocados em salas de aula, conversas tardias sobre livros e vida no campo, até que uma noite de verão, sob as estrelas no Tejo, eles se beijaram pela primeira vez. Foi um momento de pura liberdade, mas também o início de um labirinto de mentiras. João, mais aberto com amigos próximos, insistia em assumir a relação, mas Miguel, aterrorizado pela reação da família, pedia paciência. Meu pai me mataria se soubesse, dizia ele, os olhos cheios de medo. E agora, aquele medo se materializava. No comboio para Évora, João revivia as memórias. A primeira visita à fazenda, 6 meses atrás, fora um teste. A propriedade dos pais de Miguel, uma vasta extensão de vinhedos e oliveiras no coração do Alentejo, era um paraíso rústico, com a casa principal de paredes brancas e telhados vermelhos. O pai de Miguel, Sr. António, um homem de 55 anos, robusto e de poucas palavras, o recebera com um aperto de mão firme, mas seus olhos cinzentos pareciam perfurar João como se buscassem algo escondido. A mãe, Dona Maria, mais afável, servira pratos típicos como migas e vinho da casa, tagarelando sobre a vida no campo. Miguel, nervoso, guiara João pelos campos, e ali, longe dos olhares, eles se tocaram brevemente, um roçar de mãos que prometia mais. Mas algo mudara naquela visita. Sr. António começara a observar João com mais intensidade, perguntando sobre sua família, seus planos futuros, se ele tinha namorada. João respondera vagamente, sentindo o peso daqueles olhares. À noite, no quarto de hóspedes, Miguel sussurrara, ele é assim com todo mundo novo. Não se preocupe. Mas João preocupara-se, e agora via que tinha razão. Como o pai descobrira as fotos. Miguel era cuidadoso, deletava tudo. Talvez um descuido, um celular esquecido na mesa da cozinha. O comboio parou em Évora, e João pegou um táxi para a fazenda, o estômago revirado. Ao chegar, a chuva havia parado, deixando o ar úmido e carregado. A casa parecia sombria, apesar do sol poente. Miguel o esperava na porta, o rosto pálido, os olhos vermelhos de choro. Ele me confrontou hoje de manhã, murmurou Miguel, puxando João para dentro. Disse que viu as fotos quando eu estava no banho. Gritou que eu era uma vergonha, que isso era pecado, que a família nunca aceitaria. João abraçou-o, sentindo o corpo de Miguel tremer. Mas antes que pudessem falar mais, a voz grave de Sr. António ecoou da sala, entra aqui, rapaz. Precisamos conversar. João entrou, o coração acelerado. A sala era simples, com móveis de madeira escura e um crucifixo na parede. Dona Maria sentava-se no sofá, as mãos no colo, o rosto inchado de lágrimas. Sr. António estava de pé, os braços cruzados, o olhar acusador fixo em João. Você corrompeu meu filho, disse ele, sem preâmbulos. Veio de Lisboa com essas ideias modernas e o transformou nisso. João sentiu um nó na garganta. Senhor, não é assim. Nós nos amamos. Isso não é uma escolha. Mas as palavras soaram vazias diante da fúria do homem. Miguel interveio. Pai, por favor. Eu sempre fui assim. João só me ajudou a aceitar. A discussão escalou rapidamente. Sr. António citava a Bíblia, falando de sodomia e da nação eterna. Dona Maria chorava, implorando para que Miguel pensasse na família, nos vizinhos, na reputação da fazenda. O que dirão na vila? Perderemos clientes, amigos. Seu avô lutou por essa terra. Miguel, dividido, olhava entre os pais e João, as lágrimas escorrendo. João argumentava pela aceitação, citando leis portuguesas que permitiam o casamento gay desde 2010, mas Sr. António ria amargamente, leis de Lisboa não mudam o que é certo no coração das pessoas. Naquela noite, eles foram mandados para quartos separados. João deitou-se, insone, pensando nas escolhas à frente. Assumir significava perder a família de Miguel. Ou esconder tudo e viver na mentira. Miguel apareceu na porta, sussurrando, eu não sei se aguento isso.
Eles conversaram baixinho, planejando fugir para Lisboa, mas o peso da traição familiar os paralisava. Pela manhã, uma decisão drástica pairava no ar. Sr. António convocou uma reunião familiar, incluindo tios distantes por telefone, e ali, o confronto real começou. Miguel foi pressionado a escolher, a família ou João. Se ficar com ele, não tem mais lugar aqui, disse o pai. Miguel, com voz trêmula, respondeu, então eu vou embora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Maria desmaiou, e João sentiu o mundo desabar. Era o início de uma ruptura que ninguém esperava. Os dias seguintes na fazenda foram um inferno disfarçado de rotina. Miguel arrumava suas coisas em silêncio, enquanto Sr. António evitava olhá-lo, tratando-o como um estranho. Dona Maria alternava entre súplicas e silêncios acusadores, cozinhando refeições que ninguém comia. João, sentindo-se um intruso, ajudava nos vinhedos, colhendo uvas sob o sol escaldante do Alentejo, mas cada gesto era um lembrete de atenção. Os trabalhadores da fazenda, percebendo algo errado, cochichavam, e rumores começaram a se espalhar pela vila próxima. João e Miguel passeavam pelos campos ao entardecer, discutindo o futuro. Em Lisboa, podemos viver livres, dizia João, imaginando um apartamento pequeno, empregos precários, mas honestidade. Miguel, porém, hesitava, e a fazenda? É minha herança. Meu pai me treinou desde criança para gerenciá-la. O conflito interno de Miguel era palpável, o amor por João versus o dever filial. Uma noite, ele confessou, sinto que estou traindo tudo que sou. João, magoado, retrucou, e eu? Estou traindo quem? A discussão terminou em abraços tensos, mas a semente da dúvida estava plantada. Então veio a traição inesperada. Um primo de Miguel, Rui, que morava na vila e trabalhava ocasionalmente na fazenda, ouviu uma conversa e decidiu intervir. Conservador como o tio, Rui confrontou Miguel sozinho, você vai destruir a família por causa disso. Pense na sua mãe. Miguel, exausto, desabafou, revelando detalhes íntimos. Rui, em vez de guardar segredo, espalhou a notícia na taberna local, onde vizinhos bebiam vinho e fofocavam. No dia seguinte, clientes cancelaram pedidos de vinho, citando questões morais. Sr. António, furioso, culpou João, veja o que você causou. A pressão social intensificou-se. Na missa dominical na pequena igreja da vila, o padre, amigo da família, pregou sobre valores tradicionais ameaçados pela modernidade. Olhares hostis se voltaram para Miguel e João, que sentaram-se no fundo. Após a cerimônia, um grupo de idosos abordou Sr. António, oferecendo apoio e sugerindo que Miguel buscasse ajuda espiritual. Dona Maria, devastada, implorou a Miguel, vá para um retiro, filho. Talvez Deus te guie de volta. Miguel recusou, mas o peso da rejeição comunitária o abalava. João, vendo Miguel enfraquecer, propôs uma conversa franca com Sr. António. Sozinhos no celeiro, João abriu o coração, eu amo seu filho. Não quero tirar ele de vocês. O homem mais velho, surpreendentemente, ouviu, mas respondeu, no meu tempo, isso não existia. Ou se existia, se escondia. Você entende o que isso faz com uma família como a nossa? João argumentou sobre a evolução social, mas Sr. António rebateu com histórias de sua juventude, de amigos ostracizados por pecados semelhantes. Foi um momento de vulnerabilidade rara, mas terminou em impasse. Enquanto isso, Miguel enfrentava seu próprio dilema moral. Ele descobriu que Rui havia sido motivado por inveja, queria herdar a fazenda se Miguel saísse. Confrontando o primo, Miguel gritou, você me traiu por ganância. Rui negou, mas a briga física quase eclodiu, interrompida por trabalhadores. Miguel voltou para casa machucado emocionalmente, questionando lealdades. Talvez eu deva ficar e lutar, disse a João. Mudar as coisas de dentro. Mas João via o risco, e se te destruírem primeiro? A tensão culminou em uma festa de colheita na fazenda, tradição anual. Vizinhos vieram, mas o ar estava carregado. Alguém sussurrou insultos homofóbicos, e Miguel, defendendo João, confrontou o grupo, isso é quem eu sou. Aceitem ou vão embora. Sr. António, envergonhado, ordenou silêncio, mas o dano estava feito. Clientes partiram cedo, e Dona Maria chorou na cozinha. Naquela noite, Miguel decidiu, vamos para Lisboa amanhã. Mas ao amanhecer, uma carta de Sr. António mudou tudo, se partir, deserdado. Pense no preço. Miguel rasgou o papel, mas as lágrimas mostravam o custo. Eles partiram, deixando para trás a fazenda em silêncio acusador. Em Lisboa, instalaram-se no apartamento de João, mas a liberdade veio com amargura. Miguel ligava para a mãe diariamente, ouvindo relatos de saúde declinante do pai.
João arranjou um emprego em uma livraria, Miguel em uma cooperativa agrícola urbana, mas o fantasma da família os perseguia. Uma ligação inesperada de Dona Maria, seu pai teve um infarto. Volte, por favor. Miguel, dividido, olhou para João. Eu tenho que ir. João assentiu, sabendo que isso poderia ser o fim. O regresso à fazenda foi como entrar em um campo minado. Miguel dirigiu o carro alugado de Lisboa para o Alentejo, João ao lado, o silêncio pontuado por suspiros. Ao chegar, encontraram Dona Maria na porta, mais magra, os olhos fundos. Ele está no hospital em Évora, disse ela, abraçando Miguel com força. Sr. António sofrera um infarto leve, estresse acumulado, segundo os médicos. Mas Miguel sabia, a culpa era dele. No hospital, o pai jazia na cama, pálido, conectado a monitores. Filho, murmurou, estendendo a mão. Miguel apegou, as emoções conflituosas. Desculpe, pai. Sr. António, enfraquecido, confessou, eu errei. Med me cegou. Foi um momento de reconciliação parcial, mas João, esperando no corredor, sentia-se excluído. Quando entrou, Sr. António o olhou, você o faz feliz. João assentiu. Então prove. O desafio estava lançado. De volta à fazenda, Miguel assumiu temporariamente a gestão, colhendo as últimas uvas da temporada. João ajudava, mas os trabalhadores o tratavam com distância, sussurrando. Rui, o primo traidor, aparecera, oferecendo ajuda, mas Miguel o dispensou friamente, você causou isso. A traição de Rui revelara-se mais profunda, ele espalhara boatos para forçar Miguel a sair e herdar. Confrontado, Rui admitiu, a fazenda precisa de alguém tradicional. Miguel, furioso, cortou laços familiares com ele. Enquanto Sr. António se recuperava em casa, as discussões recomeçaram, mas mais calmas. Dona Maria, influenciada pela saúde do marido, tentava mediar, talvez possamos aceitar devagar. Mas o pai resistia, a sociedade não muda da noite para o dia. Miguel, pressionado, debatia internamente, ficar e reformar a família ou voltar para Lisboa com João. Uma noite, ele confidenciou a João, sinto que estou traindo você se ficar. João, compreensivo mas ferido, respondeu, o amor não é posse. Escolha o que te faz inteiro. A pressão social persistia. Na vila, um abaixo-assinado circulava contra influências imorais na fazenda, afetando vendas. Sr. António, orgulhoso, recusava ceder, não mudaremos por eles. Mas o custo era alto, dívidas acumulavam. Miguel propôs modernizar, vender vinho online para mercados liberais, inclusive a comunidades LGBT. O pai relutou, mas aceitou um teste. João ajudou no marketing, criando um site com histórias da fazenda, omitindo o pessoal. Então veio o golpe, um jornal local publicou uma matéria sensacionalista sobre escândalo na família tradicional, citando fontes anônimas, Rui, provavelmente. A família foi ostracizada, Dona Maria evitou a missa. Miguel confrontou o editor, defendendo sua privacidade, minha vida não é notícia. Mas o dano emocional era profundo. Sr. António, abalado, questionou, vale a pena. Miguel, em crise, considerou renunciar ao amor por João para salvar a família. Em uma conversa noturna, Miguel disse a João, talvez devamos nos separar. Pelo bem de todos. João, chocado, argumentou, isso é rendição aos preconceitos. A discussão escalou para uma briga, com acusações de covardia. João partiu para Lisboa sozinho, deixando Miguel despedaçado. Dias depois, Miguel ligou, eu errei. Volte. Mas João, ferido, hesitou, preciso de tempo. Sr. António, vendo o sofrimento do filho, teve uma epifania. Em uma reunião familiar, ele admitiu, eu criei você com rigidez porque tive medo. Meu irmão era como você, e se matou por causa da rejeição. A revelação chocou todos, um segredo de família enterrado. Dona Maria chorou, porque nunca disse. O pai respondeu, vergonha. Isso humanizou, mostrando que o preconceito vinha de trauma. Miguel, tocado, viu uma chance de cura. Com João de volta, eles traçaram um plano, assumir publicamente, mas gradual. Miguel escreveu uma carta aberta no site da fazenda, compartilhando sua jornada. Reações mistas, alguns clientes apoiaram, outros boicotaram. Mas as vendas online cresceram, atraindo novos mercados. Sr. António, relutante, participou de uma sessão familiar com um terapeuta em Évora, explorando mútua compreensão. O processo era doloroso, com recaídas, discussões sobre netos, herança, mas progressivo. Miguel pagava o preço, noites insones, ansiedade. João, também,
sentia o fardo de ser o outro. Mas o amor os unia, forçando crescimento. Uma visita de amigos de Lisboa trouxe leveza, mostrando a Miguel que mundos podiam coexistir. No entanto, a ameaça de Rui persistia, planejando ações legais pela herança. O confronto final se aproximava. A batalha pela herança explodiu como um vendaval no Alentejo. Rui, não contente com a exclusão, contratou um advogado para contestar o testamento de Sr. António, alegando influência indevida de João sobre Miguel. A família foi arrastada para tribunais em Évora, onde segredos íntimos viraram debate público. Miguel testemunhou, voz firme, minhas escolhas são minhas. Não há manipulação. Mas o advogado de Rui explorava preconceitos, pintando João como forasteiro corruptor. Sr. António defendeu, meu filho é adulto. Respeitem isso. O estresse agravou a saúde do pai, levando a outra internação. Dona Maria, exausta, culpava indiretamente Miguel, se você tivesse escolhido diferente. Miguel, dilacerado, questionava tudo. João apoiava, mas sentia raiva, por lutar por uma família que nos machuca. Em noites solitárias, Miguel ponderava o custo moral, vale sacrificar a felicidade por terra. Uma reviravolta veio quando Dona Maria descobriu cartas antigas do irmão de Sr. António, revelando sua luta com a homossexualidade nos anos 70, reprimida pela ditadura salazarista. Ela confrontou o marido, você deixou ele sofrer sozinho. Não faremos o mesmo com Miguel. Sr. António, quebrado, concordou em testemunhar contra Rui, admitindo publicamente o trauma familiar. O juiz, sensibilizado, rejeitou a ação, mas o dano à reputação persistia. Com a vitória legal, Miguel assumiu mais responsabilidades na fazenda, implementando mudanças, parcerias com vinícolas progressistas, eventos inclusivos. João, dividindo tempo entre Lisboa e o Alentejo, ajudava, mas o equilíbrio era frágil. Uma traição final de um trabalhador antigo, que vazou fotos antigas para a imprensa, forçou Miguel a uma decisão, ou assumimos de vez, ou acabamos. Eles optaram por assumir, participando de uma entrevista em um podcast sobre direitos LGBT em zonas rurais portuguesas. As reações foram polarizadas. Amigos da vila apoiaram discretamente, mas outros cortaram laços. Sr. António recebeu cartas de ódio, mas também de solidariedade de famílias semelhantes. Dona Maria, evoluindo, cozinhou para um jantar com casais gays amigos de João, um gesto hesitante de aceitação. Miguel, porém, pagava com isolamento, perdia contatos antigos, ganhava novos, mas o vazio doía. João enfrentava seu próprio conflito, sua família em Lisboa, liberal, apoiava, mas ele sentia culpa por roubar Miguel do campo. Uma oferta de emprego em Porto para João testou a relação, se eu for, você vem. Miguel recusou, a fazenda precisa de mim. A separação temporária os forçou a refletir sobre sacrifícios. Miguel visitava João nos fins de semana, mas a distância gerava ciúmes e dúvidas. Em uma viagem de volta, Miguel encontrou Rui na vila, bêbado e arrependido, eu invejava você. Desculpe. Miguel perdoou, mas não esqueceu, vendo a traição como lição sobre inveja enraizada em preconceito. De volta à fazenda, Sr. António, melhor de saúde, propôs dividir a herança com netos adotivos no futuro, abrindo-se à ideia de família não tradicional. Foi um avanço, mas Miguel sabia, mudanças levam tempo. A tensão alta veio com o Festival de Vinho Regional, onde a fazenda expôs. Manifestantes conservadores protestaram, gritando slogans homofóbicos. Miguel enfrentou-os, isso é Portugal moderno. Aceitem. Polícia interveio, mas o incidente viralizou, trazendo mais apoio online. João, ao lado, sentiu orgulho, mas medo, e se escalar para violência. Miguel respondeu, então lutamos. A família se uniu mais, mas cicatrizes permaneciam. Dona Maria confessou a Miguel, eu temia perder você. Agora vejo que o amor é maior. Sr. António, em um momento raro, apertou a mão de João, bem-vindo à família. Mas era condicional, baseada em discrição. Miguel, exausto, questionava se o preço valia. Noites de insônia levavam a decisões impulsivas, como planejar casamento em Lisboa, mas adiante por medo de reação. O clímax se aproximava com a saúde de Sr. António piorando novamente. Em seu leito, ele sussurrou a Miguel, não repita meus erros. Seja feliz. Essas palavras, um testamento emocional, impulsionaram Miguel a uma escolha final. Após a morte de Sr. António, meses depois, a fazenda mergulhou em luto. O funeral na igreja da vila foi tenso, parentes distantes murmuravam sobre a influência de João, mas Dona Maria os calou, meu marido aceitou antes de partir. Miguel, herdeiro oficial, assumiu o comando, mas o peso da perda o transformava. Ele vendia vinhos com rótulos dedicados ao pai, misturando tradição e progresso.
João mudou-se permanentemente para o Alentejo, ajudando na gestão, mas enfrentava isolamento, amigos de Lisboa o visitavam raramente. A sociedade local evoluía devagar. Um grupo de jovens da vila formou um clube LGBT rural, inspirado na história de Miguel, convidando-o para palestras. Ele aceitou, compartilhando dores e vitórias, tornando-se símbolo involuntário. Mas o custo? Ameaças anônimas, vandalismo nos vinhedos. Miguel contratou segurança, mas o medo persistia. Dona Maria, viúva, encontrava consolo na neta adotiva que eles planejavam, um processo iniciado, simbolizando futuro. João e Miguel casaram-se em uma cerimônia discreta em Lisboa, com Dona Maria presente, lágrimas de alegria misturadas à saudade. De volta à fazenda, celebraram com um jantar simples, mas rumores reacenderam. Rui, agora distante, enviou uma carta de desculpas, mas Miguel ignorou, algumas traições não se perdoam. Anos passaram, a fazenda prosperou com turismo ecológico inclusivo, atraindo visitantes de toda a Europa. Miguel, aos 28, refletia sobre as escolhas: perdi muito, mas ganhei autenticidade. João, concordando, adicionava: o amor nos custou caro, mas nos fortaleceu. Dona Maria, aos 60, tornara-se avó adotiva, abraçando a neta com amor incondicional, superando preconceitos. Mas nem tudo era idílico. Miguel lutava com depressão ocasional, questionando se valer o confronto. João, sentindo o fardo, sugeria terapia conjunta, explorando danos emocionais. Eles discutiam abertamente mautanéticos, esconder por paz familiar era errado. Assumir, mesmo ferindo, era certo. Essas questões moldavam sua vida. Em uma noite estrelada nos vinhedos, Miguel propôs: vamos escrever nossa história, para ajudar outros. João sorriu: sim, mas honesta, com todos os preços pagos. O livro, publicado anonimamente, gerou debates em Portugal, destacando lutas LGBT rurais. Reações variavam, elogios de ativistas, críticas de conservadores. Miguel via isso como vitória, despertar consciências. A família expandida incluía amigos como irmãos, compensando perdas. Dona Maria, em uma confissão tardia, admitiu: eu errei no início. O amor de vocês me ensinou. Miguel perdoou, vendo crescimento mútuo. Mas o fantasma de Sr. António pairava, um lembrete de gerações marcadas por silêncio. No fim, eles colhiam frutos não só da terra, mas da resiliência. Miguel, olhando João, sabia: o caminho fora tortuoso, cheio de danos, mas levava à verdade. A sociedade mudava, devagar, impulsionada por histórias como a deles. Será que sacrificar laços familiares por amor próprio é sempre a escolha certa?